Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em outros países. É muito bom chegar mais uma vez à sua casa com o programa Além da Notícia. Sempre um assunto de grande interesse. E hoje vamos refletir sobre um tema histórico e ao mesmo tempo de grande atualidade, que aliás jamais deixará de ser de grande atualidade. Vamos falar sobre os 50 anos da encíclica de João 23, Pacem in Terris, ou Paz na Terra. Encíclica esta que o Papa Bom, como era chamado, João 23, escreveu ou publicou-a há apenas 2 meses de sua morte. O mundo estava em ebulição. Havia uma grave crise mundial e, mais uma vez, a temeridade de uma nova guerra mundial. Desta vez seria uma guerra nuclear. E o Papa, aflito com toda aquela ameaça, resolve escrever uma encíclica pedindo paz na terra aos homens de boa vontade. Sua mensagem é atualíssima nos dias de hoje, certamente. E nós vamos conversar sobre este assunto com uma das convidadas do nosso programa, é a senadora Ana Rita Esgário, senadora desde janeiro de 2011 pelo PT do Espírito Santo. No Senado ela faz parte de algumas comissões. Vou citar aqui: Comissão de Educação e Cultura e Esporte, da qual é titular, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, membro titular também da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização e Comissão de Assuntos Sociais. A senadora tem uma bonita história também dentro da Igreja Católica, nos trabalhos sociais. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os telespectadores da Canção Nova. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui hoje. Estou me sentindo muito honrada de poder participar com vocês desse programa. Muito obrigado pelo convite. Mais do que com uma senadora, vamos conversar com uma ex-catequista, ex-liturgista, uma irmã de comunidade. Com certeza. Pois é, seja bem-vinda, senadora. Eu peço à senhora que nos conte um pouquinho desta sua amizade e dessa sua pertença às lutas sociais dentro da igreja. Pois é, Ronaldo, minha história começa porque eu sou de uma família católica, família italiana, lá do estado do Espírito Santo. Então eu fui criado num ambiente muito bom, né, de uma família muito religiosa, e eu começo a minha vida realmente assim atuando na igreja. Na época ainda não era uma comunidade eclesial, era lá pelo final dos anos 60, início dos anos 70, eu tinha meus 12 anos, 13 anos, e comecei então na catequese. Naquela época era uma catequese ainda não renovada, era aquela catequese de que tinha que saber tudo muito decorado, então a minha função era orientar as crianças para que aprendessem a rezar, a fazer o sinal da cruz, então aquela catequese ainda no modelo antigo. E com o tempo, né, nós fomos também nos qualificando, sendo preparada. Eu me lembro de uma freira que hoje está em São Paulo, não é mais freira, mas ela teve um papel fundamental na minha formação enquanto catequista, me orientando. E assim eu passei a atuar na catequese. Então eu passo 10 anos atuando na catequese, assumi liturgia, equipe de batismo, algumas pastorais sociais, como a pastoral carcerária, a pastoral operária. Enfim, a minha vida foi assim, né, dedicada ao trabalho eclesial. Olha, eu não disse tudo sobre a senhora ainda. Vamos lá. Atualmente a senhora é relatora da CPMI, que investiga a violência doméstica, isto é, a violência contra as mulheres, e a senhora também é formada em serviço social pela Universidade Federal do Espírito Santo. E como é que foi que nasceu essa experiência com o trabalho social dentro da igreja? Então, a igreja foi me mostrando que para poder mudar a vida das pessoas não era suficiente apenas estar atuando dentro da igreja, no espaço físico da igreja, mas que enquanto cristã eu precisava também estar mais presente na vida das pessoas, na vida da comunidade. Então, enquanto cristã, eu comecei então a participar do movimento comunitário do meu bairro e participei das lutas populares e sempre fazendo aquela ligação fé e vida, porque foi assim que eu aprendi que a fé ela é importante desde que ela seja ligada à vida concreta, à vida real. Então foi dessa forma que eu fui me colocando. E com isso eu fui participando não só do movimento popular do meu bairro, mas fui ampliando, né? Participando também mais tarde como assessora do movimento popular no estado do Espírito Santo. E aí eu conheci o Partido dos Trabalhadores, que estava sendo criado naquele período, no início dos anos 80. E aí me filiei ao partido em 87
E a minha vida, então, ela teve esse rumo, né, na vida político-partidária e na vida eclesial. E eu fui trabalhando dessa forma até hoje, né? Hoje eu continuo mantendo a minha relação com a comunidade onde eu me criei, moro na mesma comunidade, no mesmo bairro, e tive 2 mandatos de vereadora nesse período. Fui vereadora pelo município de Vila Velha. Também trabalhei profissionalmente na Prefeitura de Vitória e no governo do estado, e hoje estou no Senado, mas eu não perdi, não quero perder jamais o meu vínculo com a igreja, com a minha comunidade, onde eu atuo, onde eu aprendi a gostar muito das pessoas. A gente tem uma relação muito forte de amizade e que eu considero praticamente a minha família. Então, nós conseguimos trabalhar um pouco dessa forma. É claro que a minha atuação hoje eclesial, ela está bastante reduzida em função do meu tempo, não é? Mas eu faço questão de estar presente todos os domingos nas celebrações, comungando e estando presente junto com o nosso povo. Então, para mim, isso é fundamental. Mas vamos recordar aquela palavra de Paulo VI: a política é a forma mais alta de fazer caridade. Com certeza. E uma das campanhas da Fraternidade trabalhou com isso, né? Com esse tema, foi a campanha de 96. Inclusive, Ronaldo, acho que uma das experiências positivas da campanha da Fraternidade de 96 é que foram criados os grupos de acompanhamento ao Legislativo. E no nosso caso, lá do Estado do Espírito Santo, foram os GAUs, né, que nós chamamos assim. Uma experiência muito rica, onde os cristãos de diversas denominações puderam dar a sua contribuição, participando desses grupos e ajudando a melhorar o perfil das câmaras municipais. E foi um trabalho estimulado pela campanha da Fraternidade de 1996, Fraternidade Política, foi muito bom. Antes de entrarmos no tema da Página Interes, e daqui a pouquinho vamos ter outro convidado para estar conosco, que contribuição a senhora julga? Porque a senhora é uma mulher que nasceu ali no seio da igreja, está atuando na vida social desde cedo. Que contribuição o cristão tem, pode dar para a vida política? Primeiro, você acha que o cristão ele tem que dar testemunho. O testemunho da sua fé tem que ser muito concreta. Então, eu acredito muito no cristão que vai à igreja, que participa dos sacramentos, participa das celebrações, mas aquela atuação ali, ela tem que se concretizar na vida. Então, tem que ser um bom cristão também no dia a dia, sendo anunciador da palavra de Deus, mas também ajudando a identificar os problemas e ajudar a resolver os problemas. Então, é anunciar a palavra, mas também denunciar as injustiças e ajudar a construir uma vida melhor para as pessoas. Então, eu acredito muito nisso. É assim que eu me pautei e continuo me pautando. Acho que todos nós que somos católicos, principalmente nós, né, eu digo isso para todos os cristãos, mas para nós que somos católicos, temos essa responsabilidade de exercitar a nossa fé no cotidiano das nossas vidas, né, sendo testemunha fiel daquilo que Jesus nos ensina através dos evangelhos, na solidariedade, na amizade, na fraternidade, na defesa da justiça, né, na defesa dos direitos da pessoa humana. Então, eu penso que todos nós temos essa missão, e independente do espaço que nós estamos ocupando, sejamos nós enquanto profissionais, enquanto mandatários de mandatos políticos, ou mesmo um cidadão comum. A missão, na minha opinião, é a mesma. Nós deveremos dar testemunho daquilo que nós acreditamos no dia a dia das nossas vidas. O último item da apresentação da senhora que eu ainda não falei é: a senhora, desde cedo, ingressou na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, lá do seu estado, no Espírito Santo, que é um órgão que trabalha lado a lado com a Igreja Católica. Que faz a Comissão Brasileira de Justiça e Paz desde a época que a senhora ingressou nela lá no seu estado? Olha, a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, ela cumpriu, naquele momento de 85, que foi quando eu entrei, um papel muito importante. Porque lá no estado, nesse período, nós tínhamos muitos problemas. Problemas relacionados a ocupações de terra, que precisávamos dar apoio às famílias que ocupavam as terras, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Nós tínhamos problemas também da falta de segurança. Então, a Comissão Justiça e Paz, ela cumpria um papel muito importante. E eu me recordo, porque o nosso bispo da época, Dom João Batista da Mota e Albuquerque, era um bispo altamente comprometido com a luta do povo. E eu me lembro que houve uma chuva muito forte, em
em 70, mais ou menos em 70 e pouco, não me lembro bem o ano, e Dom João, ele abriu as portas da catedral para acolher todas as famílias que estavam desalojadas, mas eram muitas famílias. Então, a catedral em si não foi suficiente para acolher a todos. Aí ele autorizou montar as barracas no entorno da catedral para que as famílias pudessem ter um lugar para ficar até conseguir um local mais seguro. E aquilo causou na cidade uma certa preocupação, porque a catedral estava cheia de gente. E Dom João Batista, que foi o grande inspirador da Comissão Justiça e Paz, foi aquela pessoa que esteve presente ao lado dessas famílias. Então, a comissão, ela cumpriu e continua cumprindo hoje, é claro que a realidade hoje é um pouco diferente, mas ela cumpriu um papel muito importante na defesa dos direitos das pessoas. Então, a comissão sempre se pronunciava quando havia um desrespeito ao direito de qualquer pessoa, tinha problemas penitenciários muito fortes também, e a Comissão Justiça e Paz fazia visitas aos presídios, denunciava os maus tratos aos presos da época. Então, era uma comissão muito atuante nesse aspecto. Muito bem. Eu fiquei escutando a senhora aqui e pensando em grandes homens que a gente já conheceu neste Brasil, homens de igreja que tornaram essa face da igreja, a face do amor da igreja é tão conhecida e que hoje a gente, sempre que toma conhecimento de catástrofes naturais, de fenômenos naturais ocorridos, a gente vê as igrejas abrindo portas e igrejas evangélicas fazendo o mesmo. Acho que foi um aprendizado que esses homens ali das décadas de 70 para cá trouxeram para o nosso povo, um aprendizado fantástico, não é? Eu digo, Ronaldo, acho que a experiência vivenciada pela nossa igreja neste período foi uma experiência muito forte. A senhora acha que é fruto dessa encíclica de João 23? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Cujos fundamentos eram verdade, justiça, amor e liberdade, não é? Sim. E eu acredito muito porque a encíclica, ela está próxima ao Concílio Vaticano II, não é verdade? E o Concílio Vaticano II que foi o grande inspirador da criação das comunidades eclesiais de base no Estado do Espírito Santo. Os nossos dois bispos da época, Dom João e Dom Luiz Gonzaga Fernandes, eles que estimularam a criação das comunidades, fruto de uma alegria que eles trouxeram do Concílio Vaticano II. Eles retornaram do concílio super animados e aquela animação deles foi contagiando as pessoas. A senhora viu isso, né? Viveu Eu presenciei isso naquele período e foi muito positivo. Eu era jovem ainda, né? Eu tinha meus 14, 15, 16 anos e eu fui crescendo naquela alegria, naquela esperança, naquela motivação. Então, foi um momento muito prazeroso para a nossa Arquidiocese de Vitória, foi muito bom. E as comunidades iam surgindo, elas iam aparecendo em todos os lugares. E os leigos começaram a se sentir valorizados, empoderados, porque eles se sentiam empoderados, porque eles podiam celebrar também. Então, os padres ajudavam, mas não eram suficientes. Então, os leigos que ajudavam a fazer os cultos, e hoje permanece isso. Nós temos muitas comunidades hoje no Estado do Espírito Santo, espalhado em todas nas dioceses do interior, fruto desse momento, né? Fazendo uma leitura, senadora, desse momento, dessa alegria com a qual retornavam os bispos após o Concílio Vaticano II. A encíclica nasce juntamente com o concílio ali, e o concílio trazia uma mudança interna na igreja, mas que trouxe consequências externas. A encíclica já trazia mudanças em como olhar e propor ao mundo um olhar quanto à solidariedade, quanto à justiça, à verdade e essas coisas todas. Olhando a essa história aí, a senhora acha que essa mudança da Igreja Católica, essa encíclica de João 23, eles influenciaram o mundo? Acredito que sim, porque, na verdade, a encíclica e o nosso Papa João 23, quer dizer, preocupado com a realidade mundial, que era um período também de muitos conflitos mundiais, de guerras e tudo mais, e a Igreja, né, na pessoa do nosso Papa João 23, percebendo isso, sente na obrigação também de fazer alguma coisa no sentido de propiciar a paz mundial. E aí a encíclica vem definindo um pouco esses caminhos, né? Define aí a importância da paz, né? Da construção dessa paz, mas a partir de vários aspectos. Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que isso permaneceu.
A paz só acontece se eu promovê-la, não é? A paz, ela não cai assim do céu, ela não é fruto do nada, ela é fruto de um processo que você constrói, que começa nas relações pessoais. Então, eu acho que, e o Concílio Vaticano II, ele vem trabalhar isso, ou seja, as pessoas viver em harmonia, viver de forma comunitária, de forma harmoniosa, não é? Tanto é que as comunidades de base, elas foram inspiradas nas primeiras comunidades lá dos Atos dos Apóstolos, onde tudo era partilhado, era dividido, não havia entre eles disputa, não havia entre eles quem quisesse ser melhor do que o outro, mas havia, é assim que a gente reflete o Ato dos Apóstolos, né? As primeiras comunidades. Tudo era dividido, partilhado, então é com esse espírito que surgem as comunidades eclesiais de base, no sentido da convivência comunitária, da partilha, do diálogo, da fraternidade. Então, pensar a paz mundial, pelo menos é assim que a leitura que eu faço da encíclica, você só tem a paz mundial, quer dizer, um dos aspectos importantes para você ter a paz maior é a paz interior de cada um, é a paz na comunidade, é a paz no seu local onde você mora. A construção da paz, ela é fruto que vem de baixo, ela não vem de cima para baixo, mas é uma construção que nasce no meio do povo, né? É claro que esse é um aspecto apenas. Também precisamos pensar nas relações internacionais, né? E aí vem Agora, as relações internacionais, elas são feitas por homens e mulheres. Sim. Se esses homens e mulheres não são bem conduzidos em seu interior, não foram bem formados em suas famílias, então isso refletirá também nos seus atos. E daí a gente tem, de fato, aquele forte apelo de João 23 a se pensar esse sentido de paz, de verdade e de justiça interior. A gente continua a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, ele é muito palpitante. O nosso programa vai continuar, nós vamos mergulhar mais ainda nessa temática da Pater in Terris, a encíclica de João 23. João 23 morreu felicíssimo, porque um dos seus últimos desejos era que essa paz chegasse, que esta encíclica chegasse a todos os homens. A palavra que Deus colocava no seu coração chegasse a todos os homens. E eu fico imaginando, por que ela continua atualíssima? É porque nós temos hoje uma violência tamanha em nossa sociedade e o interior do homem está em guerra. A gente volta já continuando aqui esse assunto.